Muito bem, vamos então ver o exemplo 19.1, em que é especificado uma função objetivo, x1 elevado ao quadrado vezes x2, e a restrição 2 vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 3 igual a 3. Uma restrição de igualdade nesse caso. Vamos construir usando a função fmin_com. Então vamos colocar function. Vamos colocar a nossa função objetivo, ou seja, f, vou chamar de fun, função de x. Quem é essa função? No caso vai ser x1 elevado ao quadrado vezes x2. Essa é a nossa função. Fez, salva. Ela está nesse diretório bin, tá? Eu prefiro colocar na área de trabalho que depois eu tiro. Peça para salvar e peça para rodar também. Por quê? Porque o MATLAB está no diretório diferente. Se você não mudar o diretório lá para a área de trabalho, ele não vai rodar o modelo. Então, mude o diretório. Ele mudou o diretório. Vai dar um erro lá na janela de comando, mas não se preocupe com isso. Foi salva a função e agora vamos inserir a função de restrição. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar function, uma restrição de C e sec, aonde C é desigualdade e sec é igualdade. Isso vai ser igual a hash, que é a restrição, de x. Aí você insere que C não tem restrição de desigualdade e a sec, que é a minha restrição de igualdade, que é dada por qual função? Como colocado lá, ela é dada por 2 vezes x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado. No caso, igual a 3 vai para menos 3. E é esse valor que depois nós vamos alterar, aqui no que a gente está trabalhando, está servindo como termo A. Dá um end, salva a função como res m lá na área de trabalho. Muito bem. Agora é hora de nós definirmos alguns parâmetros. O primeiro deles vai ser o quê? Colocar o x0, que é um vetor coluna, inicial de 0 e 0. No caso, temos que voltar para a janela de comando. Insiram lá o x0. E vamos colocar agora a nossa função. Então, qual vai ser a nossa função? Vai ser o fmin_com, vamos pedir até o lambda, ok? A função, o objetivo, vetor inicial, o vetor, a não positividade, a não negatividade, perdão, até o infinito, e a nossa função de restrição. Dando Enter, ele vai fazer os cálculos. E ele vai encontrar o que? Você vai encontrar aqui, nesse caso, uma otimização em 0 em 0. Qual foi o problema aqui que aconteceu? Nós não incluímos na nossa função um pequeno elemento. Vamos voltar lá para a nossa função de restrição. Como foi dito para vocês, é necessário que nessa função especifique que f é igual a menos f, que é para ele entender como maximização. Feito isso, nós podemos voltar e rodar novamente o programa. Vamos rodar o mesmo programa, só que agora ele vendo como maximização. Por coincidência, o ponto é mesmo. Então, isso significa que nós temos que fazer algumas alterações em relação ao que? Ao nosso ponto inicial, 0 e 1, para ver se realmente é esse ponto. A restrição, ele diz que o lambda vai ser esse valor aqui, próximo de 0, e que o valor ótimo vai ser 0 e 1,73. Só que nós sabemos que ainda não é esse valor, porque o nosso lambda é meio. Vamos colocar agora outra condição, x. Vamos ver outra possibilidade, x1, y0
E rodar o modelo. Dá um Enter. Mesmo ponto. Então ele está identificando esse aqui como máximo. E vamos ampliar isso. Por enquanto a convergência não foi violada. E vamos então identificar um ponto em que x está de 0 a 2. Ok. Também está dando 1,73. E o x inicial de 2 a 0. Tá? Então ele está verificando esses pontos aqui como sendo o máximo. Uma última combinação a ser testada, interessante também, é considerar 1 e 1, partindo do 1. Ver se vai dar um ponto maior. Você vê aqui que há uma mudança na equação. E você nota aqui que tem o x 1 e 1. Ou seja, esse ponto aqui, esse valor, se vocês notarem, ele vai te dar resultados superiores em relação à função. Por quê? Naquele ponto estava dando x0, então o resultado na função objetiva era 0. Só que com 1 e 1, partindo de 1, né, você vai ter um máximo aqui, dentro da função objetivo. Vamos lá para os resultados da função f. Ó, 1, tá? Antes estava dando o valor menor aqui. Vamos lá para o anterior. Antes do i1, olha, estava dando aqui um valor muito pequeno, não estava maximizando. E deu 1 e 1. Agora você pode também fazer esse teste com 2. Com par 2. E aí você vai observar um meio aqui. Ele está dando ponto 1 e 1 também, ou seja, significa que aquele é o nosso ponto, ó, deu 1 na função objetiva. Então, o nosso lambda seria 0,5, ok? Bem, então vamos desenhar um gráfico para essa função, ok? Vamos então fazer lá aquele nosso procedimento, criar um x, onde ele vai partir de um ponto menos, vou colocar menos 2, 0,1 até o 2. Vamos colocar um y do ponto 3, menos 3, 0,1 de distância até o 3. Vamos fazer um mesh, tá? Chamar de x e y, nos vetores. Vai ser igual ao mesh em relação aqui, em relação a, falta o grid, na verdade é o mesh grid. Então, isso é só quando nós vamos fazer o gráfico, x e y. Tá aí, foi feito o mesh grid. Criar a função z, que é o que? A função z nada mais é que x ponto elevado ao quadrado vezes y. Dá um Enter. Deu um problema na dimensão da matriz. Vamos tentar então fazer desse jeito, y ponto vezes 2 vezes x ponto elevado ao quadrado. Aí sim, ele rodou tranquilo, sem problema. E agora nós vamos fazer o gráfico, onde no gráfico vai ser o que? O mesh C. Vamos colocar lá, no caso, ponto x, y e z.
vai ser desenhado o gráfico. Evidentemente você coloca o hold on, que é para fixar tudo que vai ser feito ali. Esse gráfico, em outras oportunidades, eu já trabalhei com vocês ele. Tá? Vamos identificar onde estão os pontos nesse caso. Para isso, basta pedir o plot, vou botar no gráfico, aonde está ocorrendo o 1, e vamos plotar, evidentemente, esse valor com red, vermelho. Vamos voltar lá. E agora é só procurar o ponto onde ele está maximizando. Você nota que é uma maximização interior. E vamos ver se nós conseguimos colocar a restrição aqui. Bem, como trata-se de uma restrição de igualdade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nova função, função z, vai ser a mesma função, só que agora considerando a restrição 2 vezes x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, aí no caso menos 3. Esse será, então, essa será a nossa restrição. E aí nós pedimos um mesh para ver como fica essa restrição de x, y e z. Vamos ver lá como ficou no gráfico. Então, ela tem um comportamento quadrático e você nota aqui, olha lá, ela acontecendo justamente em cima aqui do ponto, ó. Tá? Uma função interior. O que nós vamos avaliar agora é como esse ponto vai mudar. Então vamos voltar para o nosso editor e vamos fazer a mudança que ele sugere lá na nossa restrição. Qual foi a mudança que ele sugeriu? Que esse valor passasse a ser, em vez de 3, 3.3. Então nós só vamos adicionar na restrição o 3.3 agora, ou seja, uma variação para mais de 0,3 em cima da restrição. Vamos então lá para a janela de comando. Deu um CLC para limpar a janela, para ficar menos poluído. Vamos colocar a nossa função novamente. A gente sabe que a restrição já está, os valores são de 1 em 1, que encontramos o ponto máximo. E aqui está o nosso resultado da função. O que você observa? O valor da função f é 1,1537. Então você observa que o ponto de máximo agora está se dando num ponto um pouco maior do que aquele que nós observamos que era 1. E outra observação que você pode fazer também é o lambda. Então qual é a alusão que ele faz? É que essa variação de 0,3 multiplicado com aquele lambda de meio que nós obtivemos anteriormente vai nos fornecer uma variação unitária de 0,15 unidades, ou seja, próximo à variação que você teve dentro da função objetivo, que foi essa de 0,15. Então você percebe que o multiplicador, o valor do seu multiplicador, e multiplicando-se ele com o valor da variação, você vai obter mais ou menos, uma forma próxima, a variação no resultado da sua função. No caso, uma variação no valor, na imagem da função objetiva. Então, nós podemos colocar isso também para exibir no gráfico. Vamos fazer lá o mesh, só que, evidentemente, a gente vai ter que mudar a função z. Por quê? Porque ela agora está ocorrendo em um ponto mais específico. No caso, a nossa função vai ser y ponto multiplicado por x ponto elevado ao quadrado. Vamos pedir para ele dar um plot disso, um mesh C de x, y
e z. Na verdade, o que vai mudar é um pouco o resultado lá da função. Vamos lá ver como ficou isso no gráfico. Podem observar aqui, tá? A função praticamente não alterou, tá? A restrição está no mesmo ponto. Na verdade, essa função aqui, a nova, ela está um pouco sobreposta a essa daqui, tá? Mas a restrição, o que vai mudar? Vai ser esse ponto aqui. Por quê? A restrição agora implica você ter 3,3, então vamos colocar ela lá. Vamos só fazer um plot agora para a nova função, tá? 1 e 1. Vamos colocar aqui um B. Que ele vai se sobrepor a esse pontinho aqui, ó. Tá? Eu botei azul agora para a gente visualizar um ponto diferente, mas ele se sobrepôs evidentemente ao vermelho, que são muito próximos. E na nossa nova restrição, z vai ser o quê? Z vai ser igual a 2 vezes x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado menos 3,3. Essa vai ser a nossa nova função. Vamos dar um mesh x, y e z para ver agora como ficou isso. Nota que já temos um calhamaço de funções aqui, já está uma bagunça generalizada, função em cima de função. A variação dela é muito pouca, mas você vê ela maximizando aqui nesse ponto ainda. Ok, pessoal? É isso aí para o exemplo da análise da variação do multiplicador de Lagrange.